Nesse vídeo eu quero te trazer uma ideia nova que eu tive e te explicar um pouco sobre o que é ser um designer integrativo. E eu quero que você me diga nos comentários desse vídeo se o que eu vou falar aqui faz sentido. Seguinte, se você está me assistindo aqui, se você está inscrito aqui no meu canal, ou se você está me conhecendo agora, você deve talvez saber que eu ensino vendas para designers e que esse é o tema do meu canal, isso é tudo que eu tenho falado nos últimos, vários meses. E que eu sou designer e que eu gosto muito de vender. E que vender é uma das habilidades centrais para o meu negócio e provavelmente para o seu negócio também. Só que, nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu tenho pensado um pouco sobre como isso não necessariamente é verdade. Se você for assistir algum dos meus vídeos anteriores, você vai ver que eu falo muito sobre como vendas é o centro de tudo o que você vai fazer dentro da sua empresa. Porque vender é o que vai te gerar caixa, é o que vai crescer o seu negócio, é o que vai permitir você contratar pessoas, é o que vai permitir você escalar. Então, o centro de tudo está nas vendas. E eu vou mentir para você se eu disser que eu não acredito nisso, porque de fato eu acredito. Eu vejo que vendas é a habilidade mais importante dentro de um negócio, porque se você não tem vendas, você não tem um negócio. O negócio ele precisa vender. Se você tem um negócio que não vende, você está mais perto de uma ONG ou de uma organização do governo do que de uma empresa de fato. Então, é necessário para empresas vender. Só que, ao longo desse período aqui no meu canal, eu tenho falado sobre vendas como se vendas fosse a única coisa. Sobre como se vendas fosse a única habilidade que você precisa ter para ter um negócio bem sucedido, um estúdio bem sucedido, ser um designer bem sucedido. E hoje, olhando para trás com um pouco mais de maturidade, eu vejo que vendas é uma das habilidades centrais, mas não é nem de longe a única. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se eu for analisar o que eu faço na minha empresa hoje, é uma gama de várias habilidades que eu preciso dominar para ganhar quanto eu ganho e viver a vida que eu quero. Se eu sei tráfego, copy, design, web design, vendas, SDR, qualificação, atendimento, integrações, agentes de AI. Se eu sei todas essas habilidades e eu coloco elas para funcionarem de uma forma integrada, eu consigo ter um negócio muito mais saudável, muito mais longevo, muito mais interessante e estratégico. Então, hoje eu uso todas essas habilidades e eu tenho os meus resultados. Só que durante esses vários meses do meu canal, eu foquei em ensinar só essa habilidade de vendas. Só essa única skill que é a principal para monetização, mas ela não é a única. E eu fiquei pensando, cara, por que eu fico falando sobre designer vendedor e não sei o que, sendo que a maior parte das pessoas não quer ser um vendedor? A maior parte dos designers não tá nem aí para saber vendas ou não. Tá nem aí para saber closing ou não. Então a maior parte dos designers não quer ser um closer. A maior parte dos designers quer ser um designer, só que muito bem pago e tendo liberdade. E aí clicou para mim, por que eu não penso em uma categoria que já existe, mas eu dou nome para essa categoria e eu passo a levantar essa bandeira. E eu comecei a analisar o meu trabalho e ver que eu tenho de fato várias habilidades e que eu tento utilizar todas essas habilidades ao mesmo tempo, de integrar várias áreas do conhecimento diferentes. E aí eu cheguei nesse termo, designer integrativo. Por que designer integrativo? Porque o design ele ainda é o centro. O design ele ainda é a forma principal de pensar, de categorizar, de resolver problemas, de enxergar o mundo. E se você é um designer, você sabe que não dá para desligar. Vou te trazer um outro exemplo. Esses tempos eu tava querendo fazer um anúncio feio pra caramba, de propósito. Fazer um anúncio que é formato Ugly Ads. Os Ugly Ads são aqueles anúncios que você vê no Instagram, que eles são feios de propósito. Porque os anúncios feios de propósito, eles tendem a chamar atenção e gerar clique. Isso não é só no mercado de design, isso é em praticamente todos os mercados. Então, eu comecei a fazer os meus Ugly Ads, só que eu percebi, enquanto eu estava fazendo, que eu simplesmente não conseguia fazer uma coisa muito feia. Eu tava como se fosse inscrito em mim, na minha cabeça, as regras de contraste, de hierarquia, que são os princípios do design. Então, eu não conseguia fazer um texto irrelevante ser maior ou chamar mais atenção do que um texto relevante. Para mim, um título, ele sempre tem aquele tamanho, daquele jeito. E um subtítulo, ele é sempre menor e menos importante e chama menos atenção do que o título. E eu sei que isso pode parecer, para você que está assistindo esse vídeo, a coisa mais retardada do mundo. Porque é óbvio que o título tem que chamar mais atenção do que o subtítulo. É óbvio que a hierarquia ela não pode ser igual do título para o subtítulo. E é óbvio que existe um certo contraste entre a figura e o fundo que faz com que os objetos eles ganhem destaque. E a gente pode manipular isso para dar destaque para as partes importantes do que a gente quer falar. Só que a maior parte das pessoas, isso é um puta insight, a maior parte das pessoas não sabe disso, e a maior parte das pessoas não entende isso. Um designer, ele faz isso independente do caso, independente da ferramenta. Isso é uma coisa que está inscrita em você. Quando você vai criar um story, você pensa assim. Quando você vai criar uma página, você pensa assim. Quando você vai criar um pôster, você pensa assim. Quando você vai criar um cartãozinho de visita, você pensa assim. E quando você vai fazer anotações no seu caderno, você pensa assim. É sempre a mesma coisa.
os mesmos princípios. Eu não conseguiria organizar a minha geladeira sem pensar nesses princípios. Então eu tive que pedir para alguém, pro Bruno, que trabalha junto comigo, para ele fazer esses anúncios feios. Porque eu não sou capaz de produzir uma coisa feia daquela, entendeu? Porque uma vez que você é designer, uma vez que você entendeu os princípios da coisa, você não consegue desligar. Não é uma coisa tipo o Batman que vai lá, uma hora ele é o Bruce Wayne, tá sem a roupa do Batman, outra hora ele vai lá, põe a roupa do Batman e ele se torna o Bruce Wayne. Não, é uma coisa mais parecida com o Superman. Né? E pra quem conhece o André Lona sabe por que eu tô trazendo essa analogia, né? Uma coisa que ele inventou. E o Superman, não interessa se ele tá com a roupa do Superman ou não, ele é sempre o Superman. Claro que às vezes ele pode se fantasiar de Clark Kent, né? Daquele jornalista e tal, mas ele não deixa de ser o Super-Homem. O Batman não. O Batman, se ele não tá com a roupa dele de Batman, ele não é o Batman. Agora, o Superman é sempre o Superman. E talvez você não goste muito de super-heróis e tudo, mas eu tô dizendo isso pra explicar que uma vez designer, você é sempre designer. Não tem como você desligar isso. Então o designer, ele tá no centro das habilidades. E o jeito que eu aprendi design é o mesmo jeito que eu aprendi todas as outras habilidades. E o que eu executo dentro do design é o que eu executo fora do design. Então, se para eu criar um post, eu preciso fazer um planejamento de como esse post vai ser, para eu criar um agente de IA para resolver uma tarefa para mim, eu vou pensar da mesma forma. Então, essa arquitetura de pensamento que o designer tem, ela é uma coisa que vai sendo transportada para várias skills diferentes. E é justamente isso que torna a nossa profissão tão legal. Você tem designers que ganham dinheiro prestando serviço. Você tem designers que ganham dinheiro prestando consultoria. Você tem designers que ganham dinheiro vendendo produtos. Você tem designers que ganham dinheiro com merchandising. Tem designers que ganham dinheiro empreendendo ou sendo funcionário. Porque não interessa. O que interessa é você encontrar uma estrutura de monetização das suas habilidades criativas que funcione para você. Às vezes, essa estrutura vem do Instagram. Às vezes vem do LinkedIn. Às vezes vem do Twitter ou do X. Às vezes ela vem de vender serviços onde você não aparece. Às vezes vem de vender serviços consultivos onde você é a estrela do show, onde você é um protagonista. Às vezes, essa monetização vem de você pensar em produtos digitais e distribuir esses produtos digitais, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa muito boa de pensar produto. Então, o cara do Notion, eu criei dezenas de produtos lá, produtos que faturaram múltiplos 6 dígitos. Dentro da ordem, a mesma coisa. Então, eu sou uma pessoa boa de produto. Então, a minha habilidade de design, ela se transporta para ser bom de produto, certo? E o jeito que eu penso em design é o jeito que eu penso em produto. Então, você pode fazer a mesma coisa, fazendo o quê? Integrando várias habilidades diferentes. Juntando todas essas habilidades diferentes em quem você é. E aí é legal porque você se torna o seu próprio profissional e o seu grande exemplo de integrativo, de designer integrativo. Não existe um igual ao outro, entendeu? Existem várias expressões dos mesmos princípios. Eu sei que talvez fique uma coisa meio holística, mas vamos pegar um caso bem concreto. Pega um cara tipo o Pharrell Williams. O Pharrell Williams, ele é um cara que tem as referências dele, mas ele expressa essas referências em música, em roupa, em, sei lá, merchandising, na marca pessoal dele, em filmes. Ele é um cara que tem uma expressão criativa enorme e ele é capaz de pegar essa personalidade que ele tem e essas referências que ele tem e criar para vários lugares diferentes. Então o Pharrell Williams começa a carreira dele, se eu não me engano, com produção musical. Ele se torna um grande produtor e reconhecido. E ele transporta essa habilidade que ele tem de produção musical para um mundo fashion, certo? Para o mundo das marcas de moda. Hoje o Pharrell Williams ele é diretor criativo da Louis Vuitton. Então você vê, ele tem uma carreira integrativa porque ele mistura várias áreas. Ele é um cara que conhece de texturas, de culturas, de ambientes, de restaurantes, de materiais. Ele conhece, músicas e sons e cheiros e tudo. Ele mistura tudo isso dentro da personalidade dele. E ele fazer essa expressão criativa é o que torna o trabalho dele tão interessante, tão único e tão desejado por todas as marcas. Você pega o Rick Rubin, o Kanye West, você pega, sei lá, como que é o nome do cara da Brown mesmo? O Dieter Rams. Você pega eu tenho até um livro dele aqui, ele é legal pra caramba. O Aaron Draplin. Você pega todos esses designers e eles são pessoas extremamente diversas. Entendeu? Você pega o Virgil. Virgil é um ótimo exemplo disso também. O cara foi diretor criativo da Nike durante algum tempo. E é um cara que vem de uma outra cultura, pensa de um outro jeito. E ele integra habilidades diferentes. Então é muito interessante você analisar isso e ver como faz sentido. Como faz sentido que a gente, para ser bem pago no mundo do design, a gente precisa juntar várias coisas diferentes. Durante algum tempo, analisando
profissionais, a gente chega nessa conclusão. Pega o André Lona. Eu falo muito do Lona porque eu gosto muito do cara, ele é muito bom. E eu acho que ele é uma das melhores referências que a gente tem hoje de uma carreira criativa de sucesso. O que o Lona tem como habilidades? O Lona, se você for abrir o Instagram dele agora, você vai ver que ele é um designer, só que ele é estrategista de marca. Ele é bodybuilder, ele é empresário. Ele domina copy, ele lê muito, ele tem um certo lifestyle que agrega muito para a presença de marca dele. Ele trabalha com o pessoal do Grupo Silva, né, do Silva, que é uma academia que tem muito a ver com bodybuilding. Dentro do portfólio dele tem toda uma história, né, tem toda uma narrativa de quem ele era versus os projetos que ele pegou e os cases que ele tem. E você vê que conforme ele amadurece como pessoa e como profissional, o trabalho dele recompensa ele. Ele melhora o YouTube, ele melhora o Instagram, ele melhora a oferta, ele é, ao mesmo tempo, professor e aluno. Como que você pega uma pessoa dessa e você tenta fatiar ela e entender ela pelos seus pedaços? Entende? Não faz sentido. Você precisa entender a pessoa como um todo e aquela biografia como um todo. E os grandes gênios da humanidade, todos eles são assim. O cara domina 1000 áreas diferentes, pô. O cara domina... Pega o Leonardo da Vinci. Porra, o cara domina tudo, ele domina arquitetura, biologia, filosofia, religião, tipo, o cara tem 1 milhão de habilidades. Isso torna ele uma pessoa extremamente integrativa. Isso torna ele uma pessoa extremamente inteligente, porque ele conecta várias áreas diferentes e unifica essas áreas em uma mesma personalidade. Então, a tese que eu quero trazer nesse vídeo é que para você ser um melhor designer e ganhar mais, você precisa sim dominar vendas, que é o grande tema do meu canal, mas você precisa também dominar outras skills e estar aberto a outras oportunidades e juntar isso tudo em você de uma maneira que para a maior parte das pessoas não parece ter sentido nenhum, mas para você faz sentido. Tá tudo junto dentro da unidade de quem você é, da sua pessoa, da sua biografia, da sua história. E quando eu conto a minha história, eu vejo que para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei dominar várias coisas. Eu precisei dominar tráfego, eu precisei dominar copy, eu precisei dominar página, eu precisei dominar produto, eu precisei dominar a criação de checkout de área de membros, eu precisei dominar a criação de produto, montagem de oferta, precificação, fora outras coisas, certo? Então, eu chegar para você hoje e falar que você vai ter sucesso sendo designer de marca, designer de post, designer de social media, atendendo o nicho X ou nicho Y, e só é uma puta de uma mentira, entendeu? No fundo é uma mentira. E praticamente todo mundo que sai ensinando isso, eu vejo que falta nessas pessoas essa visão do todo. Você pode ser um excelente designer de marca, estrategista de marca. Só que você ser só um estrategista de marca não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser um puta estrategista de marca. Beleza, você tem uma habilidade. Mas como que você vai ganhar dinheiro com essa habilidade? Você tem que ser ou bom de produto, ou você tem que ter um puta currículo e ser bom de encontrar emprego, ou você tem que ser muito bom de prospectar e negociar, achar clientes. Você tem que ser muito bom de marketing. Então só a habilidade do estrategista de marca, ela é inútil sozinha. Ela se torna útil na medida que você tem um compêndio de várias skills, e essas skills elas vão se dialogando uma com a outra e criando em você uma personalidade criativa unificada, integrada. E essa é a ideia do designer integrativo. É o cara que consegue, dentro das suas skills, dentro das suas habilidades, juntar tudo isso e integrar isso em uma pessoa. E quando você consegue fazer isso, a sensação que você tem é a sensação do criativo que deu certo. Porque você começa a ser pago para pensar, você começa a ganhar mais, você começa a ser mais feliz e as suas expressões criativas que antes pareciam desvios, pareciam loucuras da sua cabeça, elas passam a ser coisas normais e naturais que vão te levar para onde você quer chegar. Então, se você é um designer hoje que estuda muito marca e você gosta pra cacete de trem, para a maior parte das profissões, isso é um desvio, isso é uma loucura, isso é uma doideira. Você não precisa gostar de trens e você pesquisar sobre trens é uma coisa que vai te prejudicar. Mas pro designer é o contrário. Pro designer, quanto mais você sabe sobre trens, melhor você é como designer. Entende? Quanto mais você sabe sobre música, melhor você é como designer de marca. Quanto mais você sabe sobre streetwear, melhor você é como designer de tipos, de texto, né, de tipografia. Porque para o profissional criativo, para o designer integrativo, mais habilidade significa mais qualidade. E lembrando que essas habilidades elas não podem ser superficiais. Elas têm que ser profundas, entende? Você tem que ser profundo nas habilidades de uma maneira que você consiga masterizar várias coisas. Enfim, por esse vídeo que eu queria falar é isso. Eu acho que faz sentido. Eu acho que essa ideia é uma ideia interessante. E eu me vejo nisso. Mas eu queria saber de você. Você se vê nisso? Isso faz sentido pra você? Essa ideia do designer integrativo é uma coisa com a qual você se identifica? Ou não pegou, não faz sentido? Me conta a sua opinião aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo.